Bom dia, todos me ouvem? Só um minutinho aqui, pessoal, que eu estou resolvendo alguns probleminhas técnicos aqui do Zoom. Mais 5 minutinhos, tá?
Oi, Nara, Oi, tudo bem? tudo bem? Então, eu acho que não é essa Bruna, não. É Bruna Ruivo, não é Bruna Tem Bezerra, mais não. gente? Vê se, Ah, vê não, se... é que a Bruna Bezerra, ela tá lá na FNP. É porque eu tô no Rio Ah, hoje. então você E está ela aqui que ao meu lado. tá, ela que tá meio que manejando aqui, que a gente tá tomando uma surra aqui da Não, não tem ferramenta. problema, não. Fique tranquilo. As pessoas lá me ouvem? Nos ouvem? Se eu te ouço, eu acredito que eles te ouvem também. Ah, então Ó, o eu pessoal falou que a vou. Letícia da minha equipe. Bom dia, Letícia. Falou que ouve a gente. Veja Tá, se então você vamos. acha uma Bruna Ruivo. É a Bruna Francine Ruivo, Isso, certo? essa mesmo. Essa mesmo. Então eu vou. Eu vou começar aqui, gente. Pronto, agora foi. Pronto. Bom dia, Nara. Bom dia. A gente se enrolou um pouquinho, mas a gente vai conseguir. Bem, eu vou fazer aqui uma breve introdução e me apresentar, né? Deixa eu só pegar aqui só um Eu script. tô no escritório da empresa, tem um pessoal aqui atrás de mim falando. Vocês estão ouvindo a voz dele? O telefone tá... Sim, estou ouvindo. Não, o que eu perguntei é se você está ouvindo a voz do pessoal que está atrás de mim aqui. Aham, estou ouvindo. Tá ouvindo? Eu vou mudar meu fone para abafar o som deles aqui. Bem, podemos começar? Melhorou? Melhorou. Perfeito. Estamos à Estamos disposição. à disposição. Bem, meu nome é Nara Franco, eu sou coordenadora de comunicação da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, ela é uma entidade que representa os municípios acima de 80 mil habitantes. Então, a gente está falando aí numa média de 400 a 415 municípios. Nós atuamos na defesa, né, de interesses desses municípios, tanto no Congresso quanto em pautas relativas à municipalidade. Nosso presidente atual é o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Nós temos uma ampla diretoria com vice-presidências temáticas. Nosso vice-presidente é o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo. Então, a nossa representatividade é relativa a todos os municípios do Brasil, claro que nós temos esse corte, mas qualquer tema ligado à municipalidade é um tema abraçado pela Frente Nacional de Prefeitos, ainda mais esse tema tão importante, que é a questão da energia elétrica, um tema ainda muito carente, difícil para alguns municípios, a gente sabe, e por isso é um grande prazer estar aqui com vocês, aqui do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, para falar desse investimento importante, né, para os municípios, um aporte aí que a gente está falando em torno de 150 milhões de reais. Então, essa live aqui é para explicar um pouco a chamada pública do Procel Reluz, que foi lançado em julho, né, e que vai beneficiar os municípios das 5 regiões do país. A gente vai colocar as informações, vamos fazer essa live. Essa live está sendo gravada, depois nós vamos disponibilizar no YouTube da Frente Nacional, vamos colocar também nas redes sociais, no nosso site, as informações. É importante frisar, que eu achei muito interessante, é que os municípios das 5 regiões do país serão beneficiados. Isso é muito importante porque nós sabemos, né, da diversidade do Brasil, né? Nós temos municípios muito grandes, muito pequenos, médios, municípios
ribeirinhos, então é muito importante a gente entender a amplitude desse programa, entender como é que os municípios podem aplicar, né, fazer a inscrição, digamos assim, para o programa. Então, feita essa apresentação, vou passar a palavra para quem de fato entende, né, da parte técnica, da parte operacional, porque eu só vim aqui só para fazer a mediação. Então, Alexandre, está com você agora. Muito obrigado, Nada, pela Explicar. introdução. Meu nome é Alexandre Reis, eu sou gerente do Procel, na empresa Embepar, uma empresa nova do governo federal, já já eu falo sobre ela. Saúdo todos os colegas da Frente Nacional dos Prefeitos, saúdo na pessoa do presidente, do novo presidente, prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o vascaíno Eduardo Paes. Eu me recordo que em fevereiro deste ano eu estava em Brasília no encontro dos novos prefeitos e prefeitas, e lá foi anunciado que Eduardo Paes seria o novo presidente, né, da Frente Nacional dos Prefeitos. Eu consigo exibir uma apresentação? Creio que sim. Vamos fazer um teste. Opa, Tá aparecendo aí? sim. Sim, perfeito. Então, a gente tem aí, em poucos minutos, a gente vai falar. Agradeço novamente a participação de você que está assistindo a gente. Essa é a nossa agenda aqui do nosso bate-papo de hoje, da nossa live. Eu queria falar um pouquinho da Embepar. Que empresa nova é essa? Às vezes desconhecida de uma população. Vou falar um pouquinho do Procel. Acredito que você de casa, você que está vendo a gente no trabalho, nessa live, na televisão, já ouviu falar do Procel, às vezes já viu até o Procel, mas pode ser que não esteja se recordando do Procel. E vamos entrar no nosso tema de hoje, que é a super chamada pública do Procel Reluz. Suas principais informações para a modernização do município com a iluminação pública obsoleta por tecnologia LED de qualidade. Quais são os critérios de pontuação? Quais são os documentos obrigatórios para participar dessa chamada? Falar um pouquinho de telegestão. O que é telegestão? Né? Tem uma outra chamada pública aberta, Energia Zero em Prédios Públicos, que está aberta até setembro. No nosso site tem melhores informações. E a gente vai abrir no finalzinho um espaço para algumas dúvidas e, por fim, encerramento. Para a gente iniciar o nosso papo, é uma palavra que todo mundo fala: transição energética. Nos últimos anos, a transição energética para uma matriz mais diversificada e limpa passou a ser o assunto de vez em vários noticiários. Todo mundo fala: transição energética. O Brasil, ele não tem problemas. Foi-se o tempo que o Brasil dizia que não tem mais problemas com desastres naturais, né? Mas com uma crise climática, a gente está passando por uma emergência climática. Todo mundo já viveu de alguma forma os efeitos do aquecimento global. Um exemplo disso é o que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul. Então a gente precisa dar uma resposta urgente para a transição energética. E aí eu venho falar o que é a Embepar. A Embepar é uma empresa federal, 100% federal, nova, empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional. Ela foi constituída depois da privatização da Eletrobras para fazer a comercialização de toda a energia de Itaipu, ser a holding da eletronuclear da INB e gerir e executar os programas de governo. Os mais conhecidos são Proinfa, o Luz para Todos, querido programa de governo de todo brasileiro, bens da União sob administração federal, um fundo de reserva federal também, e esse que nós vamos falar hoje é o Procel. O Procel ele é um programa de governo criado lá em 1985 que trata sobre eficiência energética. Eficiência energética significa gerar a mesma quantidade de energia com menos recursos naturais, ou ainda obter o mesmo serviço com menos energia. Produzir mais com a mesma quantidade de energia. A eficiência energética ela
vai ao encontro do Plano Nacional de Energia, da EPE, que ela responde muitas questões climáticas, energéticas, de transição energética. E aí, venho apresentar o Procel para vocês. Eu tenho até aqui, deixa eu pegar aqui, me dá licença, quebrar o protocolo. O Procel é muito conhecido por isso aqui, ó. Certamente você que está em casa já viu esse selinho, né? Na geladeira, no ar-condicionado, na televisão, no ventilador, no freezer e mais. Ao todo, 43 famílias de equipamentos são beneficiados com, a, com este selo que indica que o produto, como está escrito aqui, ó, consome menos energia elétrica. Se você vê esse selo colado em algum equipamento, algum eletrodoméstico, você tem a certeza que ele, dentre aqueles produtos do mercado, é o que consome menos energia elétrica. Você pode adquirir ele porque ele passou pelo crivo, pelas mãos dos nossos técnicos aqui do Procel. Todos os ensaios foram aferidos e foram confirmados que ele realmente tem nele eficiência energética. Faz o mesmo trabalho, consumindo menos energia. Além do selo Procel, que é um dos subprogramas do Procel, o Procel também trabalha com educação, saneamento, indústria, marketing, informação por meio de um portal novo. Está para ser lançado uma revisão desse portal, está ficando lindo. procel.gov.br. Gestão energética com os municípios, edificações e o que vamos falar hoje aqui, iluminação pública, Procel Reluz. O Procel foi criado em 85, ele tem como objetivo principal a promoção de ações de eficiência energética no uso final da energia. O Procel todo ano a gente contrata uma empresa para apurar os resultados do programa em relação ao ano anterior. E eu separei aqui um slide mostrando que em 2023 as ações do Procel foram suficientes para economizar 23,91 bilhões de quilowatt-hora. O que significa isso? Significa o equivalente à economia de energia do consumo anual de 12 milhões de residências. Ou seja, as ações do Procel representaram a economia de 12 milhões de residências durante o ano e emissões de poluentes evitados de 1.000 toneladas de gás carbônico, correspondente a 383 mil veículos por ano. Isso é muita coisa. Os nossos dados eles estão abertos no site da Embepar, todos os nossos projetos, convênios, parcerias estão lá disponíveis. A gente tem um dashboard em Power BI, bem legal. E agora, entrando no nosso tema de hoje, venho falar do Procel Reluz, na qual eu sou gerente. E ele é um programa do Procel, ele é um subprograma do programa Procel, que foi criado em 2000 e é um dos principais subprogramas de eficiência energética no âmbito da iluminação pública do Brasil. Nesses 25 anos de Procel Reluz, já passou por mais de 1.500 municípios, modernizando mais de 3 milhões de pontos de iluminação pública. Antigamente, a gente trocava lâmpada mista, lâmpada a vapor de mercúrio por lâmpada de sódio, e hoje todas essas por LED de qualidade com o selo Procel. Muito bem. No nosso site da Embepar, no YouTube da Embepar, a gente acabou de carregar alguns vídeos da minha brilhante equipe que está me assistindo agora, explicando em poucos minutos, tem vídeo de 1 minuto, vídeo de 2 minutos, o que se trata realmente do Procel Reluz, o que é a tecnologia LED, quais são os benefícios sociais do Procel Reluz, quais são os benefícios energéticos do Procel Reluz. E a gente do Procel Reluz, desde 2017, trabalhamos com chamadas públicas, né? Nós já fizemos 3 chamadas públicas
uma em 2017, uma em 2019 e uma em 2021. Essa que está aberta agora é a quarta chamada pública e é o maior projeto do Procel de todos os tempos, de todos esses 39 anos e meio. A primeira chamada pública foram 17 milhões e meio de reais, que foi suficiente para beneficiar 22 municípios. A segunda, 30 milhões de reais para 69 municípios. A terceira chamada pública já foram investidos 100 milhões de reais, mais 10 milhões de reais de contrapartida dos municípios, e foi suficiente para alcançar 150 municípios em todas as 5 regiões do país. E dessa terceira chamada, nós ainda temos aí 120 projetos em andamento, a maioria deles absoluta já com obras encerradas. Nesse mapinha dá para ver que a gente habita em todas as regiões do país. Muito bem, então eu vou passar a palavra para uma brilhante engenheira que temos da nossa equipe, a Bruna Ruivo. Ela é engenheira civil, ela participou da fomentação do desenvolvimento dessa chamada pública, e ela vai falar a partir de agora sobre esta chamada pública que está aberta. Então, você que passou a assistir a gente agora, a gente está aqui participando pelo Procel, na FNP, numa live falando sobre a chamada pública aberta do Procel Reluz. Tá? Bruna, por favor, a palavra com você. Obrigada, Alexandre. Me escutam bem? Em alto e bom som. Ok. Então, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar a minha fala solicitando que todas as dúvidas que ficarem em aberto após essa minha apresentação, elas podem ser enviadas ao nosso e-mail cpprocelreluz@enbpar.gov.br, que estaremos respondendo o mais breve possível. Bem, começando Me permita, sobre os... eu vou escrever no chat aqui o e-mail, tá? Aí o Sim, pessoal manda para eles. ótimo, Alexandre. Iniciaremos falando sobre os valores da nossa chamada pública, que carinhosamente foi apelidada por nós de super chamada pública, pois ela reúne os recursos do quarto e do quinto par, totalizando mais de 151 milhões de reais. Então, como vocês puderam ver naquele mapinha apresentado pelo Alexandre, nas últimas chamadas, nós tivemos poucos projetos apresentados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, o grande desafio dessa chamada é tentar igualar esse mapa, para termos um mapinha um pouco mais uniforme, com projetos espalhados em todas as regiões e todos os estados do país. E como faremos, né, essa distribuição desses? Então, como vocês podem ver na planilha, os recursos serão divididos igualitariamente entre as 5 regiões do país, onde teremos um pouco mais de 30 milhões por região. Essas regiões elas são subdivididas nas tipologias município e consórcio. Então, ou seja, 20 milhões para a modalidade municípios, que apresenta uma proposta de forma individualizada, e 10 milhões para os consórcios, que são 2 ou mais municípios que se unem para apresentar uma única proposta de projeto. É importante ressaltar que esses consórcios, eles precisam estar efetivamente consolidados no momento da apresentação da proposta de projeto, tá? E caso esses recursos eles não sejam utilizados dentro dessa modalidade, como que faremos a realocação desses recursos? Então, eu vou tentar explicar de uma maneira prática, pegando um exemplo que eu acho que fica mais simples. Então, o exemplo aí da região norte. Vamos supor que a gente não tenha projetos aprovados de consórcio que cheguem aos 10 milhões. Então, nesse caso, os recursos remanescentes serão redistribuídos para a modalidade municípios ainda dessa região. Então, inicialmente, a gente vai ter uma redistribuição por região. Se ainda assim, uma, duas ou todas as regiões não conseguirem contemplar projetos nesse valor total dos 300 milhões, aí sim faremos um ranking nacional, iniciando pelos consórcios.
Então, todos aqueles consórcios que apresentaram as suas propostas, que foram aprovados na nossa chamada e que ficaram ali no cadastro de reserva, eles entrarão numa classificação geral do Brasil e faremos essa redistribuição do recurso remanescente. Se ainda assim houver recurso remanescente, faremos agora uma classificação dos municípios, onde todos aqueles projetos da modalidade municípios que foram aprovados e estão no cadastro de reserva poderão ser contemplados com esse recurso que ainda estará disponível. Óbvio que não queremos que sobre nenhum recurso, mas caso isso aconteça, esse recurso ele volta então para a conta do programa. Pode passar, Alexandre. Então, como eu disse, quais são as modalidades de participação, né? Nós teremos os municípios que apresentam o seu projeto de forma individualizada, e nós temos ali a junção de 2 ou mais municípios para consolidar um consórcio municipal. Quais são as fases de apresentação desses projetos, seja municipal ou seja de consórcio de municípios? Nós estamos agora nessa primeira fase, que é a fase de habilitação, onde o município ele elabora a sua proposta de projeto, reúne todos os documentos obrigatórios e tenta, obviamente, atender os pré-requisitos exigidos no nosso edital. Um deles, por exemplo, a relação custo-benefício, que trata-se de um equilíbrio do benefício energético decorrente da economia de energia versus o custo da execução desse projeto. Então, essa fase de habilitação, ela é uma fase eliminatória. Após os municípios e consórcios de municípios apresentarem os seus projetos nessa fase de habilitação e serem aprovados, aí sim passarão para a segunda fase, que é a fase classificatória, onde através de uma pontuação, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela à frente, nós criaremos um ranking em ordem decrescente até o limite total dos recursos que temos disponíveis. Então, essa fase ela não é eliminatória, tá? Ela é apenas classificatória dos projetos que foram habilitados na primeira fase. E por fim, temos a terceira fase, que é a aferição da veracidade, né, desse projeto, onde a nossa equipe fará uma visita técnica por amostragem, então não serão em todos os projetos, né? Então faremos essa visita técnica para verificar a veracidade das informações apresentadas. E nessa etapa, sim, podemos voltar para uma etapa eliminatória, caso o projeto apresentado seja divergente daquilo que foi verificado em loco. Pode passar, Alexandre. E como que esses recursos disponíveis eles serão distribuídos por projetos? Então, no caso dos projetos da modalidade município, os projetos eles têm que apresentar um valor mínimo de R$ 500 mil e um valor máximo de 3 milhões. Já para os projetos de consórcio, o valor mínimo permitido é 2 milhões e 500 e o máximo 5 milhões. Acho que é importante ressaltar que esse repasse financeiro ele será enviado para uma conta que será aberta específica para esse projeto. Então, aquele município que foi beneficiado pelo programa, ele abrirá uma conta bancária e esse recurso ele será transferido para essa conta que será apenas movimentado para os valores do projeto. E quais são esses custos que podem ser englobados nesse projeto? Então, nós temos as luminárias, a troca, né, e a compra dessas luminárias, que nesse edital estamos exigindo que sejam luminárias com selo Procel, uma vez que o programa entende que essas luminárias com selo Procel garantem ali um mínimo de qualidade para que a gente tenha realmente os benefícios previstos no projeto atendidos. Temos os materiais auxiliares, onde alguns são obrigatórios de troca, por exemplo, braço e relé, e outros são opcionais, como cintas, parafusos e conectores. E ainda temos os serviços de mão de obra, seja a mão de obra de execução da obra, né, a substituição das lâmpadas por luminárias, como o serviço de consultoria e engenharia, realização de medições e verificações para garantir que esses benefícios de fato estão sendo implantados, e a elaboração do projeto executivo.
Lembrando que esse projeto executivo não é a proposta de projeto que será apresentada agora nessa fase da chamada pública. É um projeto que será elaborado após a assinatura do instrumento jurídico, após a assinatura do termo de cooperação técnica da EMBPAR com o município que foi aprovado na fase da chamada pública. E quais são os custos que não são previstos? Os custos de expansão do sistema de iluminação pública, assim como a sua manutenção, e a elaboração da proposta de projeto que será apresentada na chamada, assim como qualquer outro custo anterior à assinatura do termo de cooperação técnica. Pode passar, Alexandre. E sobre os critérios de pontuação que eu comentei anteriormente, que será utilizado para fazer o ranking, né, desses municípios. A nossa equipe realizou pesquisas para aprimorar os critérios que eram utilizados nas chamadas anteriores. Então, essas pesquisas foram feitas tanto com os municípios que já aderiram ao programa, como a população beneficiada desses projetos, né? E até mesmo com equipes de consultoria que fizeram parte da elaboração e da execução desses projetos. Fizemos a revisão desses critérios e definimos 7 critérios de pontuação dentro desses 3 pilares. Então, nós temos o pilar de gestão municipal e contrapartida, avaliação técnica e econômica do projeto e de inclusão. O primeiro pilar de gestão e contrapartida, nós temos nele 2 indicadores do IEGM, Índice de Efetividade de Gestão Municipal, que foi incluído com o objetivo de valorizar as boas práticas de gestão pública e incentivar a melhoria contínua da administração municipal. Então, eles são os indicadores de planejamento e o indicador fiscal. O terceiro item desse pilar é a contrapartida, pois nós entendemos que os municípios que se dispõem a dar essa contrapartida são municípios que estão realmente engajados no projeto. Então, que eles merecem ali uma bonificação, uma pontuação a mais na hora de elaborarmos o nosso ranking. O segundo pilar é o de avaliação técnica e econômica, e nós temos nele o RBC, que é a relação custo-benefício, a taxa interna de retorno, a TIR, e o custo por ponto. Todos esses itens se referem ao retorno energético e econômico que o projeto irá proporcionar ao município. Então, assim, estamos incentivando e pontuando, né, de uma maneira maior, os projetos que trazem maiores benefícios aos municípios, tá? Esses 3 itens, eles são calculados pela nossa planilha de submissão de proposta. Então, seja a equipe técnica do município, do consórcio, ou a equipe de engenharia que irá elaborar essa proposta, ela preenche essa nossa planilha de submissão de proposta com o projeto atual, né, o que a gente tem hoje em loco, com a situação futura que será proposta nesse projeto, as tarifas do município e a própria planilha, ela calcula esses 3 valores para a gente. O terceiro pilar é uma novidade nesse edital, é um item de inclusão, o Produto Interno Bruto per capita. Então, quanto menor o PIB do município, mais pontos ele receberá, uma vez que nós entendemos que os municípios que seriam esses os municípios, né, os menores, que teriam uma maior dificuldade de conseguir, de alguma outra maneira, a verba para executar um projeto que é tão importante, que é o projeto de modernização do Parque de Iluminação Pública. Pode passar, Alexandre. E aqui temos mais uma grande novidade dessa chamada, onde os projetos mais bem pontuados por região irão receber uma verba adicional de 1 milhão para a implantação de sistema de telegestão. Então, ou seja, nesse momento da elaboração da proposta técnica, vocês não devem enviar nenhum projeto ou nenhum estudo de telegestão. O projeto que for mais bem classificado em cada região receberá essa verba e juntos faremos todos os estudos necessários para a implantação desse sistema. Pode passar, Alexandre. Aqui temos o cronograma da nossa chamada, né? Então, em 23 de julho, tivemos a abertura. Em 12 de agosto, um webinar. Convido a todos aqueles que não assistiram o webinar que assistam. Ele foi apresentado pelo nosso coordenador Leonardo, onde ele detalhou tudo isso que eu falei aqui hoje,
de uma maneira muito clara, muito objetiva, muito técnica, e foi além, né? Ele apresentou um modelo de como apresentar essa proposta no portal, detalhou todos os itens do nosso portal para que fiquem mais fácil para que as prefeituras ou equipe de engenharia consigam submeter esse projeto no nosso portal. No dia 17 do 10, receberemos os últimos pedidos de esclarecimento, tá? Então, vocês têm até essa data para mandar os pedidos. E até o dia 23 de outubro para submeter os projetos no nosso portal. No dia 8 do 12, pretendemos divulgar as propostas habilitadas e o resultado final, que ele vem após a vistoria em loco e a fase de recurso, será no dia 23 de janeiro, onde esperamos que aí, no máximo até um mês depois, estar com todos os TCTs assinados. Pode passar, Alexandre. E um município que tem interesse em participar, né, dessa chamada pública, como que ele dá o start inicial, né? Então, ele identifica se ainda existe, né, vias de iluminação obsoletas, né, se tem ainda luminárias para serem trocadas, para serem eficientizadas no município. Identificando essas vias, eles podem solicitar à distribuidora local o cadastro de iluminação pública. É um cadastro que vem localizando todos os pontos de IP do município. É um cadastro georreferenciado e normalmente ele é a base, né, o início de todo o estudo da proposta técnica. Depois ele pode entrar em contato com alguma equipe de consultoria para elaborar, né, esse projeto. E por que que a gente já cita a equipe de consultoria? Porque a maioria dos municípios não possui um corpo técnico especializado para elaborar esse projeto, né? Então a gente já cita que é possível a contratação dessa equipe para elaborar esse projeto. Eu até peço para minha equipe que coloque aqui no chat é, um portal do Quem é Quem, onde vocês podem localizar, né, essas equipes de consultoria que prestam esse tipo de serviço. E com isso, inicia a fase de preparação da proposta técnica e apresentação no nosso portal. Aqui ao lado, vocês conseguem ver dois municípios onde o Procel já passou, Augusto Pestana e Congonhas. É, E não tem nem o que falar sobre o visual, né? As imagens, elas são claras sobre a mudança, os benefícios que essa modernização do parque trazem para o município, além, né, de reduzir todo o custo com a energia elétrica, tornar esses recursos para as outras áreas, como saúde e educação. Mas quando a gente fala de iluminação pública, os benefícios, eles são inúmeros. A gente fala sobre qualidade de vida, a gente fala sobre segurança pública, né? E sem falar que o município ele está ali se alinhando às diretrizes de transição energética, tema muito debatido hoje em dia. Pode passar, Alexandre. Sobre os documentos obrigatórios de apresentação, né? Todos eles nós temos modelos lá no nosso portal. Eu vou mostrar mais à frente para vocês como vocês podem obter esses modelos. Então, vou falar de uma maneira bem rápida aqui. O primeiro é o arquivo eletrônico. É basicamente uma planilha onde terá todos os detalhes do projeto que deverá ser apresentado. Então, é uma lista de todas as ruas que serão contempladas pelo projeto, onde serão apresentadas as suas quantidades de ponto por via, a potência instalada, o tipo de luminária, classificação e características dessas vias. Então, é informado toda a situação atual e todo o projeto proposto. Temos o item 2, que é o projeto gráfico. Basicamente, é uma maneira mais visual de verificar esse projeto, né? De se enxergar esse projeto que está ali no arquivo eletrônico. É um mapa do município, onde lá no nosso portal também temos os modelos de como esse projeto pode ser apresentado. É um mapa do município que mostra todas as vias que serão contempladas no projeto. Temos o relatório de simulação luminotécnica, que é um projeto que deve ser elaborado no software Dialux. Esse projeto ele comprova para a gente que esse projeto proposto ele está atendendo todos os requisitos da nossa norma de iluminação pública, a NBR 5101, assim como uma declaração do responsável técnico por esse projeto de que o projeto está atendendo todos os quesitos da norma.
Temos também a carta de apresentação dos responsáveis pela proposta técnica, que é onde o município deixa claro que ele está ciente sobre aquele projeto que está sendo apresentado, ele está de acordo com a proposta enviada para a Embepar. Temos a comprovação de regularidade fiscal, que essa comprovação ela é solicitada em diversos momentos no decorrer do projeto. Então, inicialmente, agora na a apresentação da proposta, mas no momento de assinatura do TCT também solicitamos, assim como em todo repasse de verba. Então, o município ele precisa se manter regular durante toda a elaboração e execução desse projeto. Comprovação da titularidade do Parque de Iluminação Pública e os relatórios fotográficos das áreas abrangidas pelo projeto, que é basicamente uma foto de todas as vias, mostrando, né, ali as características que foram informadas para a gente no arquivo eletrônico. E a comprovação da tarifa de iluminação pública, para que a gente possa comprovar que os benefícios calculados no nosso arquivo eletrônico foram calculados de maneira correta. Pode passar, Alexandre. Então, essa é a carinha do nosso portal. No canto superior esquerdo, eu tenho um QR Code. Quem quiser fazer a leitura dele, ele leva, né, o link direto para o portal. Ele é um portal bem didático, onde tem todos os itens de fácil acesso. Então, caso vocês queiram ver a parte de recurso financeiro, prazos, perguntas frequentes, é só clicar, né, nessas opções dadas acima aí. E como mostra aquela setinha em verde, clicando naquela janelinha em amarelo, vocês conseguem conferir o edital na íntegra, tá? Temos também uma outra janela muito importante. Pode passar, Alexandre, que é a janelinha de edital e comunicados. É aqui que vocês vão baixar todos aqueles documentos que eu citei anteriormente. Então, aquele item anexo do edital, vocês podem fazer o download desse arquivo. Ele vem um zip que contém o modelo de carta de apresentação, o modelo de projeto gráfico, projeto luminotécnico, relatório fotográfico. Todos os itens que precisam ser apresentados na chamada pública, eles estão bem detalhados aqui nessa parte de anexos do edital. Temos também o modelo do termo de cooperação técnica, que é o termo que será assinado entre a ANBPar e o município que tiver sua proposta de projeto aprovada, e o arquivo eletrônico, que é a planilha que eu mencionei anteriormente. E acho importante ressaltar que esse arquivo ele teve uma revisão no dia 11 de agosto. Então, caso alguém tenha baixado esse arquivo, já esteja trabalhando em algum projeto antes dessa data, eu solicito que baixe novamente esse arquivo e atualize seu projeto na planilha já atualizada. Teremos aqui também uma aba de comunicados, então todas as novidades, qualquer alteração, qualquer atualização que tivermos em qualquer anexo ou no edital, estará aqui nessa aba comunicados. Então é muito importante que quem pretenda apresentar uma proposta de projeto esteja sempre atento ao nosso portal, principalmente nessa aba de comunicados. Pode passar, Alexandre. Reforço aqueles que têm interesse de apresentar uma proposta de projeto que assista ao nosso webinar. Ele está no canal do YouTube, na página da ENBPar. Ele esclarecerá muitas dúvidas, principalmente na hora do lançamento do projeto no nosso portal, mas reforço que se ainda assim vocês ficarem com qualquer dúvida, estamos à disposição pelo e-mail que o Alexandre colocou aqui no chat, o cpreluz@enbpar.gov.br. Agradeço a todos e passo a palavra para o meu gerente Alexandre para as considerações finais. Muito bem, Bruna. Muito bem mesmo. Eu parei de partilhar? Ainda não. Parei agora aqui. Pronto. Muito bem. E a gente agora fica aqui na expectativa de responder dúvidas, esclarecimentos, alguma dúvida que surja. E se não tiver dúvida, é sinal que está tudo muito bem claro, Vocês, direitinho uma dúvida que esclarecido. vocês vão disponibilizar essas apresentações? Isso a gente pode pegar ou Pode, botar no claro. site? Eu peço para o João Magno mandar para você em PDF, pode ser? Pode ser. Essa é de hoje. Já está disponibilizado aqui, né, É, na nossa gravação.
Mas eu Bem, peço para o pessoal, João Magno mandar para você. eu vou pedir licença porque eu tenho outro compromisso, e a Bruna, outra Bruna da minha equipe, fica aqui com vocês, mas só reforçando que nós vamos fazer uma ampla divulgação lá no nosso site, nas redes sociais da Frente Nacional de Prefeitos, e qualquer dúvida a gente volta a falar, tá bom? Tá bom, Queria Neto? agradecer a todos, dizer que esse é um projeto super importante para os municípios e da parte da Frente Nacional de Prefeitos a gente vai reforçar muito que os municípios se engajem nesse projeto, tá bom? Obrigada a Nara, todos. muito obrigado, prazer falar contigo. Estamos Imagina, à disposição quando igualmente. quiser uma outra live, tá? A chamada Tá pública fica legal. aberta até dia 23/10. Sim, E importante. até lá é importante que todos os municípios que queiram participar, que estejam ainda com o seu parque de iluminação pública, como a gente falou aqui nessa live. Com a Tá bom, iluminação ainda gente. obsoleta, só entre lá no site. Obrigado, Obrigada Nara. aí, deixo vocês com a Bruna. Agora estamos com duas Brunas. Tudo bom, Bruna? Liga o seu microfone para a gente ouvir. Olá, gente, tudo bem? Alexandre, acredito que não temos nenhuma dúvida no chat, pelo que eu estou vendo aqui. No chat, não. Pede para a Uhum. nossa equipe verificar no e-mail se chegou alguma dúvida, por favor. Por favor. Leonardo falou que não. O nosso assessor de comunicação, ó, chegou uma dúvida do Igor. O Igor levantou a mão. Enquanto o Igor vai, você pode escrever no chat, Igor. Vê se você tem acesso ao chat. Aí manda para todos, assim, né? Everyone. Ó, vou escrever aqui no chat. Bom dia a todos. Live é assim, live a gente faz ao vivo. O Bruno, nosso assessor de comunicação, um excelente funcionário da Embepar, ele pediu aqui, Bruna Bezerra, para a gente fazer um collab nas redes da Embepar. Né? Se surgir alguma matéria no site de vocês ou nas redes sociais, por favor, manda para a gente que a gente replica aqui. Não é isso, Bruno? É isso. Podemos sim fazer a collab e tudo que a gente produzir de conteúdo a gente manda para vocês. Tem uma pergunta no chat da Amanda. Ela diz: municípios abaixo de 10 mil habitantes podem apresentar proposta? Bom dia, Amanda, tudo bem? Sim, Amanda, podem. O único critério que a gente tem não é em relação à quantidade de habitantes, e sim ao valor mínimo do projeto. Então, se o município ele atender de forma individualizada o valor mínimo de 500 mil, ele pode participar de forma individualizada. Se o projeto desse município não conseguir chegar no valor mínimo do projeto, ele teria que participar com um consórcio de municípios. Eu tenho um vídeo que nós fizemos num município, num consórcio de municípios que participou da última chamada pública, lá em Minas Gerais, um consórcio Cisca-Paró. Acho que eu posso exibir. Vou testar fazer essa exibição desse vídeo. Posso, Bruna Bezerra? Claro, com certeza. Apareceu mais uma dúvida no chat. Se vocês tiverem dúvida, podem escrever. A gente ainda tem mais uns minutos aí para tirar todas as dúvidas que surgirem. Muito boa pergunta. Leia, Bruna. Muito boa pergunta. Gostaria de saber como os municípios poderão submeter propostas técnicas sem ter conhecimento das marcas, modelos e eficiência das luminárias cadastradas.
no Procel, existe algum campo onde podemos fazer essas pesquisas? E uma outra dúvida, é obrigatória a substituição dos braços ou podem ser somente as luminárias? Quer responder a primeira, eu respondo a segunda, Alexandre? Ou... Posso responder. A planilha que a pessoa que vai fazer a inscrição do município, que a planilha já está no site da chamada pública, tá? Quem vai fazer a inscrição vai fazer um download da planilha, vai preencher a planilha e depois sobe com a planilha de novo para o site. Essa planilha ela já indica potências de luminárias, né, modelos de luminárias para o parque futuro. E normalmente, quando você vai fazer um projeto de iluminação pública, todas as ruas, todas as vias, vou chamar de vias, do Procel Reluz, para ser modernizado, é necessário um projeto. Então, existem vias, o cidadão comum às vezes não sabe. Existem vias que são de mão única, vias de mão dupla, vias com poste só de um lado, com postes dos dois lados, postes alternados, canteiro central, vias com calçamento para pedestre, vias com ciclovia, vias sem calçamento. Então, tem uma infinidade de número de vias. E para cada tipo de via, existe um nível de iluminamento mínimo por norma NBR 5101. Então, a gente não consegue mexer na altura da luminária, a gente não consegue mexer na distância entre os postes, nem na largura da via, isso tudo já está pronto. Então, o que a gente mexe? A gente mexe na luminária. Então, a luminária, às vezes, ela tem um facho mais fechado, um facho mais aberto, uma potência maior, para ser adequada ao nível de iluminamento mínimo de cada via. E sim, lá, quem vai preencher esse cadastro, ele, junto com essa informação de qual luminária precisa ser, como é que ele vai saber qual luminária é? Por meio de uma simulação luminotécnica do software Dialux. Esse software, você coloca nele as informações da via e ele fornece qual é a melhor luminária para aquela via. A partir disso, lá nesse software tem as luminárias, sim, cadastradas com selo Procel. Você quer acrescentar alguma coisa, Bruna? Acredito que não, Alexandre. Ele perguntou se tem algum lugar que eles podem fazer essa pesquisa. Então, na hora dele elaborar esse projeto luminotécnico, é, mesmo que ele não conheça essas luminárias, ele precisa colocar as curvas IES da luminária no software. Essa pesquisa você pode fazer no nosso catálogo do Procel. Lá você consegue baixar essas curvas, ou direto com o fabricante, né? Mas acredito que é isso. A pesquisa para as luminárias que serão simuladas no Dialux podem ser baixadas direto do catálogo. Tudo bem. No site do Procel, www.procel.gov.br, tem lá uma parte escrito selo Procel. Clicando no selo Procel, tem várias categorias, tem uma luminária LED. Lá tem todas as luminárias que possuem o selo Procel. Sobre a terceira pergunta, a substituição do braço, né? Se pode substituir só a luminária ou não. Na hora do preenchimento da planilha, vocês verão que tem alguns campos que são bloqueados, que eles não conseguem ser alterados. Um deles é esse do braço. Ele vai perguntar qual é a situação atual, o tamanho atual do braço, qual a situação futura e quem irá arcar com esse custo. Então, ele pode ser um recurso que venha do Procel ou uma contrapartida do município, mas sendo obrigatório um dos dois. Não tem como você não colocar a troca do braço. Deixa eu tentar compartilhar o vídeo. Vê para mim, Bruna, se vai sair com som.
A vida dos moradores dos municípios mineiros do entorno do Caparaó foi transformada por meio de uma iluminação pública melhor e mais eficiente. Por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o governo federal está levando segurança, economia e eficiência energética para os municípios brasileiros. Isso é possível graças à utilização da tecnologia LED, que garante uma maior durabilidade nas lâmpadas, além de garantir uma redução no consumo de energia. É economia para o bolso dos mineiros e mineiras. A nova iluminação também traz mais segurança para os moradores. Ruas, praças e avenidas estão mais claras, contribuindo para a redução de acidentes e aumentando a sensação de proteção. Então, depois que foi trocada as lâmpadas aqui pela LED, a gente está tendo mais segurança para a gente que tem os filhos, a gente para circular à noite na praça, nas regiões todinha também. A gente fica mais tranquilo porque está tudo mais claro, antes era tudo escuro. Favoreceu o comércio local também, porque assim, a gente com mais segurança você pode trabalhar até mais tarde também. Os resultados já podem ser vistos. Moradores comemoram a mudança, como seu Gilmaro, morador de Ocidente, distrito de Mutum, em Minas Gerais. A iluminação antes era péssima, né? Com as lâmpadas muito apagadas, né? Muito avermelhada. Agora hoje, graças a Deus, né? Com o trabalho de vocês aqui ficou muito bom, né? As lâmpadas de LED, né? Clareia muito, tá ótimo para nossa cidade. Investir em iluminação pública é investir no bem-estar e no desenvolvimento das cidades. Mais luz, mais vida, mais futuro. Estamos iluminando o Brasil, município por município. Muito bem. Muito bem. Ok, Bruna Bezerra. Eu pedi para a nossa equipe acabar de colocar lá no chat desse nossa live o link da página do YouTube da Embepar. Nesse link tem diversos vídeos curtos, pequenos, explicativos, bem objetivos, sobre o Procel e principalmente sobre a chamada pública do Procel Reluz. Perfeito. Então, o endereço do YouTube da Embepar está no chat, para quem quiser consultar, e essa live vai ficar disponível também no YouTube da FNP. Então, quem quiser voltar a consultar as informações que foram disponibilizadas hoje, podem dar uma olhada lá no nosso YouTube, no canal do YouTube da FNP. Surgiu mais uma pergunta aqui no chat. Sobre o preenchimento da planilha, existe algum suporte além do e-mail? Nós iremos disponibilizar como se fosse uma videoaula, um videozinho, mostrando o preenchimento nas próximas semanas, esse vídeo será lançado, assim como no webinar, a gente tem um certo nível de detalhamento lá no webinar também. Então, se tiver mais dúvidas, assiste o webinar primeiro, e nas próximas semanas lançaremos essa videoaula ensinando o preenchimento. Bruna, vamos fazer uma foto nossa para botar na matéria? Todo mundo sorrindo. Muito bem. Muito bem. Pronto, Bruna. Então, esse dia corrido a gente precisa avançar com dezenas de outras reuniões e atender aí as diretrizes do Procel, tá bom? A gente permanece à disposição. Agradeço muito o convite. Parabéns, Bruna, pela sua apresentação muito objetiva. Obrigada. Deixa um abraço para a Nara. Parabéns a toda a equipe do Procel. Em nome do diretor de gestão de programas de governo, Dr. Miguel Marques, em nome da superintendente de gestão do Procel, Juliana Tadeu, prazer aí pelo Procel participar com a FNP
promovendo eficiência energética em todo o país. Lembrando que a energia mais barata para o nosso bolso e menos agressiva ao meio ambiente é aquela que a gente não desperdiça. Obrigado, Bruna Bezerra. Um abraço a todos. Bom dia, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente.